tua presença no meio de nós, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor venha revelar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que nos dê sabedoria para entender, nos dê sabedoria, Senhor, para guardar. Senhor, dê sabedoria também para o Rodrigo, para ele transmitir para nós de forma que a gente venha entender de uma maneira melhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que todos nós nos salvemos. Por isso te dou graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. A verdade sobre a morte. Vamos ver o que a Bíblia fala, como que ela explica. A gente se questiona às vezes se existe um inferno de tormento eterno, como as pessoas dizem. Eu morri agora, o que vai acontecer comigo? Se eu morri salvo, para onde eu vou? Se eu morri perdido, para onde eu vou? Será que existe mesmo um céu, um inferno, um purgatório, um seio de Abraão, um Hades, tem vários nomes aí, né? Até um umbral, de repente. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Para começar a ideia de um estudo sobre a morte, eu acho interessante primeiro a gente entender como foi a criação do homem. A partir do momento que a gente entende como o homem foi criado, fica mais fácil da gente entender o que significa a morte e o que acontece também na morte. Então, onde na Bíblia fala sobre a criação do homem? Lá no comecinho, Gênesis 2, verso 7. A Érica chegou aí agora também. Bem-vinda, Érica. A gente está bem no comecinho. Vamos para o primeiro texto agora. Boa noite, tudo bem para vocês? Desculpe, semana passada eu estava numa reunião com a gente, aí hoje eu acabei de tomar o café, estou aqui. Que bom que você veio hoje. É, Semana eu vou fazer. passada eu deixei o. Lembra aquela parte que a gente falou sobre Noé? Ah, Eu, fi- então eu ia te perguntar depois eu mais fiz alguma um. coisinha. Eu fiz uma parte do estudo falando sobre isso, bem no finalzinho, depois confere lá no vídeo. Tá, e a irmã Carminha me mandou hoje, aí eu vou ver se no finalzinho da noite, depois que a gente terminar, eu dou uma. Se eu estiver muito cansado, eu vou dar uma olhadinha. Bem no finalzinho lá tem uma parte que é sobre isso. Tá, A tá, gente joia. acabou de fazer a oração, Érica. A gente decidiu fazer o estudo hoje sobre a morte, tá? Ah, tá. Então, Muito assim, bom. para começar, para a gente entender sobre a morte, é interessante a gente entender como foi a criação do homem. Então a gente vai partir para o primeiro texto de hoje, que é justamente sobre a criação, Gênesis 2:7. Beleza? Vou desligar o microfone para não, Tá não dar bom. microfone, mas aí qualquer coisa eu ligo. Beleza. Precisando de, quiser acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade aí, viu, gente? Então vamos lá, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui temos os detalhes sobre como foi a criação do homem. O homem é composto do que, gente? O homem é composto de duas coisas. O homem é composto de pó da terra, que é o nosso corpo, e o homem é composto de fôlego de vida. Fôlego de vida na Bíblia também é chamado algumas vezes de espírito. Então Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a essência vital do homem. Então a união do pó da terra com o fôlego de vida, com essa união, o homem passou a ser uma alma vivente. Então vamos lá, gente, ó. Pó da terra mais fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que compõe o ser humano, gente? Pó da terra mais fôlego de vida. Isso aqui é muito importante e é um detalhe muito interessante que às vezes a gente deixa passar de lado. Algumas vezes as traduções vão dar algumas diferenças aqui, a gente vai falar disso mais pra frente. É interessante que vocês olhem na Bíblia de vocês aí como é que tá a tradução. E se tiver alguma diferente da minha, leiam para mim aqui pra gente poder colocar no nosso estudo, tá, gente? Essa parte é importante, existem várias diferenças de tradução com sentido igual. O que acontece aqui? Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Um exemplo que a gente pode tomar para poder entender isso aqui melhor é o quê? A lâmpada, ela sozinha sem eletricidade, ela não tem luz. A eletricidade sozinha também não tem luz. Se nós unirmos a lâmpada com a eletricidade, nós passamos a ter luz. A ideia de como o homem é formado é igual. O pó da terra por si só não é nada.
O fôlego de vida por si só também não é nada. Mas quando nós unimos o pó da terra com o fôlego de vida, nós passamos a ser uma alma vivente. Então, separou o sopro do pó, deixou de ser alma vivente, do mesmo jeito que separou a eletricidade da lâmpada, deixou de ter luz. Isso aqui é muito importante. Por quê? A gente costuma ouvir que o homem tem uma alma. Nós possuímos uma alma. Nós vemos isso nos filmes. O Gasparzinho, o Ghost do Outro Lado da Vida. A maioria dos filmes tem muita coisa de espiritismo, né? Então, como que a gente costuma ver nos filmes? A pessoa morre, se desprende dela a alma e essa alma vai para algum lugar. Mas o texto da Bíblia mostra pra gente diferente. O texto da Bíblia mostra pra gente que a união do corpo com o fôlego, nós passamos a ser almas viventes. Nós não passamos a ter almas viventes. Isso aqui é muito importante. É um pequeno pontinho do texto que, se for lido de maneira corrida, às vezes não se percebe. O pó da terra mais o fôlego de vida forma uma alma vivente, forma um ser vivo. O que é a morte? A morte é a separação. Separamos o fôlego de vida do pó da terra, deixou de existir vida, temos morte. Onde fala sobre isso? Gênesis 3,19. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui, no Gênesis 2,7, nós temos o contexto de como foi criada a vida. Em Gênesis 3,19, o homem, Adão e Eva, já tinham pecado, eles já mereciam a morte, e aqui Deus está dizendo: agora você não vai mais ter a vida eterna. Você vai morrer. Você, que foi feito do pó, vai voltar ao pó. E o espírito de vida que eu te dei, o fôlego de vida que eu te dei, ele vai ser retirado de você. Onde fala isso? Eclesiastes 12,7. E o pó volte à terra, fazendo mais ou menos igual ao que está aqui em Gênesis, como era, e o espírito, que é o fôlego de vida, volte a Deus, que o deu. Deus é o autor da vida, ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ter vida. Nós passamos a ser uma alma. E agora, com a morte, esse fôlego de vida que estava no ser humano vai ser retirado e vai voltar para Deus, porque foi Deus que o deu, Deus que é o autor da vida. Isso aqui é só para passar rápido, mas... Então, assim, importante, isso aqui é um detalhe muito importante no nosso estudo. A gente sempre escuta que o homem tem uma alma, que o homem é composto de corpo, espírito e alma. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que nós somos compostos de corpo e fôlego de vida. O fôlego de vida também é chamado muitas vezes de espírito. A ideia de ter uma alma não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é a ideia de que nós somos uma alma. A gente vai perceber que alma é um sinônimo de vida, de ser vivo, de pessoa. Se a gente for pegar como está escrito no texto original, faz mais sentido do que na nossa linguagem. Quando a gente olha para a palavra alma, a gente automaticamente pensa no fantasminha. É inevitável. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer com alma. Essa é uma visão que a gente tem de filosofia grega. Nós pegamos a filosofia, a dualidade da alma de Platão, por exemplo, né? Que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O sentido de alma que a gente imagina hoje em dia acaba sendo enviesado pela cultura grega e não pela cultura bíblica. Então, se a gente for olhar no texto original, quando fala sobre o homem passou a ser alma, a palavra é nefesh. Vivente, shayá. O que significa nefesh? Nefesh pode ser traduzido como alma, vida ou ser. Então, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser um ser vivente. Seria a mesma coisa. Shayá significa vivo ou vivente. Então, o homem passou a ser uma alma vivente, o homem passou a ser um ser vivente, o homem passou a ser uma alma viva, o homem passou a ser um ser vivo. Seria a mesma coisa. A gente pega com essas palavras muito mais forte a ideia de que nós não temos uma alma. Nós nos tornamos uma alma com a união de corpo e fôlego. A palavra alma que aparece na Bíblia, a palavra nefesh, ela aparece mais ou menos 1.600 vezes no texto bíblico. Nunca que aparece a palavra nefesh se refere a algo fora do corpo ou a algo imortal, que são duas coisas muito comuns
no nosso mundo cristão. Tanto católicos, quanto evangélicos, quanto espíritas acreditam nessa ideia de que nós temos uma alma e essa alma se desprende do nosso corpo. E sempre é repetido que, além de nós termos uma alma, nós temos uma alma imortal. Isso aqui é muito importante de se entender de forma correta, porque toda a base para esse entendimento de que nós temos uma alma, como eu falei já, vem da cultura grega, vem de paganismo e, como eu vou mostrar para vocês mais para o futuro, mais para frente, é uma doutrina até satânica. Porque quem foi o primeiro a dizer para o ser humano, certamente não morrereis, foi a serpente lá no jardim. Foi a serpente que tentou ensinar para Adão e Eva que o que Deus falou não era verdade e que eles eram imortais. Então essa ideia é uma ideia que é complicada. A gente pega vários textos da Bíblia para poder entender como é que funciona a palavra nefesh, que significa, muitas vezes é traduzida como alma. Eu quero uma ajuda de vocês agora. Vamos fazer o seguinte, ó. A minha tradução é a Almeida Revista e Atualizada. Talvez a de vocês seja igual, mas se for diferente é interessante que vocês abram nesses textos que eu vou mostrar aqui agora. Nós temos aqui Levítico 17:11. Vocês podem abrir aí para mim, por favor? Na minha tradução está falando assim: a vida de toda a carne é o seu sangue. Ou seja, a nefesh de toda a carne é o seu sangue. Nefesh poderia ter sido traduzido como alma, poderia ter sido traduzido como ser vivo, mas apareceu na minha aqui como vida. Como é que está na de vocês? Quem puder ajudar aí, por favor? A minha tá igual, porque a vida da carne está no sangue. A sua tá igualzinha. Alguém tem alguma tradução diferente aí? Érica, Carmen, Israel? Pera aí que eu tô procurando. Ah, beleza. Bem no comecinho ali da Bíblia, quarto livro, Levítico 17:11. Quarto livro não, terceiro livro. A minha também tá dizendo que a vida da carne está no sangue. A vida também. Então, ó, nas nossas três traduções, a palavra nefesh foi traduzida como vida. Às vezes pode aparecer diferente, às vezes pode aparecer como sendo a alma de toda a carne ao seu sangue, ou então, acho que a vida é o que mais faz sentido nesse texto em si, né? O próximo texto é Gênesis 2:7, que foi aquele primeiro texto que a gente abriu. Na minha tradução aparece, e o homem Olha aqui, tornou-se... Rodrigo, Opa, pode falar. eu acho que na minha tá diferente. E o sangue, aqui, ó, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre a alma, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, não é isso? Exatamente. A sua, onde está escrito vida na nossa, que é o nefesh em hebraico, a sua está escrito alma, tá vendo? Então a alma pode ser traduzida como vida, a nefesh, né, pode ser traduzido como vida ou como alma. E vocês percebem que o sentido continua o mesmo, né? O sentido do texto ele permanece o mesmo. O próximo, vê como é que tá no de vocês, gente. Gênesis 2:7. Na minha fala que o homem passou a ser alma vivente. Eu peguei uma tradução diferente aqui, mas diz assim: o homem tornou-se um ser vivente. Deixa Se eu ver alguém como tiver é que diferente aí, seria interessante. aqui, ó. No meu tá assim: o homem foi feito alma vivente. A sua é igual a minha, então, alma vivente. Algumas traduções vão trazer: o homem foi feito, tornou-se um ser vivo, um ser vivente, uma alma vivente, uma alma viva. Eu não sei se mais alguém vai ter alguma diferença aí. Mas é a Ô, mesma, Rodrigo, mesma coisa. Oi? o meu tá assim, ó. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Ser vivo, tá vendo? A mesma ideia, e todas as vezes que aparece esse ser vivo, alma, ser vivente, a palavra que aparece é a mesma, nefesh. Só que aparece com muitas traduções diferentes. 2:7, Bruno. Aparece de muitas formas diferentes, mas o sentido permanece o mesmo. A sua tá diferente aí? E o homem se tornou ser vivo. A da Bruna é o homem se tornou um ser vivo. Próximo texto, Levítico 17:14. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do seu povo. Pessoa, a palavra que aparece em hebraico é nefesh, mas poderia ser toda alma que comer sangue será eliminada.
Todo ser vivo que comer sangue será eliminado. Eu só quero mostrar para vocês o quê? A palavra nefesh, ela vai aparecer muitas vezes no texto bíblico, mais ou menos 1.600 vezes. A maioria das vezes ela vai ser traduzida como alma, na minha tradução, por exemplo. Mas ela pode significar vida, ser vivo, pessoa. Essas palavras são sinônimos. Até aqui tá tudo bem? Porque essa é uma ideia muito diferente do que a gente costuma ouvir. A verdade que a Bíblia acaba trazendo pra gente, a própria gramática do hebraico vai trazer isso pra gente. Alma é um sinônimo de vida, ser vivo ou pessoa. A alma não tem nada dessa história de um fantasminha, de algo que sai do corpo, que algo que se desprende. Por enquanto tá tudo bem aqui? Que isso aqui é bem importante. Rodrigo, você vai ler mais algum texto falando sobre esse assunto? Eu acho que agora a gente vai partir para a ideia da imortalidade, mas se você tiver mais algum que quiser acrescentar. Não, tem um texto que eu não sei onde é que tá, não sei se é Gênesis ou Êxodo, que fala que era 70 almas que se salvaram, A gente vai 70 passar nesse pessoas. sim, a gente vai sim, Então beleza, então. beleza. Era esse mesmo agora. Eu que me confundi que é para outra coisa, mas é justo o texto que você falou. Ele aparece em Deuteronômio e ele aparece em Gênesis também. Olha só, isso aqui, o que acontece? Os descendentes de Abraão foram tendo vários filhos. Tem uma hora que José ele vai para o Egito, ele começa a prosperar. Em certo momento, o povo hebreu ele sai da terra prometida e vai para o Egito. E aqui fala assim, em Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas, com 70 nefesh, 70 almas, teus pais desceram ao Egito. São 70 fantasminhas que desceram para o Egito ou 70 pessoas? São 70 pessoas que caminharam da família. O que foi, Bruno? Esse também tá diferente. Como é que tá? Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Aí da Bruna tá diferente. Da Bruna já tá falando 70 pessoas. No meu fala 70 almas. Mas você vê, é a mesma coisa. Nefesh pode ser traduzido como alma, como pode ser traduzido como pessoa. Agora o texto de Gênesis está falando sobre a mesma coisa. Gênesis 46, 27. E os filhos de Rodrigo. José... Oi, Estou eu aqui já conjecturando. pode ir lá. Eu penso em alma, eu penso em sentimento. Eu não penso em alma ou fantasminha. A minha alma está aflita. Sim, essa também é uma O meu tradução... sentimento está abalado. Isso Então, aparece muito na Bíblia, viu, Érica? Essa ideia do sentimento. Às vezes fala, meu espírito está entristecido, ou meu espírito está alegre, minha alma está entristecida. Isso aí também é bíblico, mas é simbólico, né? É uma ideia, é uma forma simbólica de sim, apresentar, porque né? não é palpável, né? Então, eu penso Isso. que o corpo a gente palpa, né? Então, o que eu sinto é abstrato, eu não consigo apalpar. Então, eu atrelo esse sentimento à alma. Bom, eu pensava que era assim. Tá errado? Então, a alma é o quê? Na Bíblia, tá? A nefesh que a gente tá vendo aqui. A palavra alma, a tradução literal dela é o quê? A junção do corpo e o fôlego de vida. Isso forma uma alma. Mas essa versão abstrata que você está falando, de sentimento, ela é usada muito na Bíblia. Mas é uma figura de linguagem, entende? É uma forma de relatar os sentimentos através de uma figura de linguagem. Literalmente, nefesh é ser vivo, pessoa, vida. Mas essa versão, essa forma de dizer, essa figura de linguagem é muito usada e ela é válida, ela tá certa também, tá? Mas a gente tá pegando mais na literalidade nesse momento. Mas tá tudo ok? Ok, tudo ok. Beleza. Então, Ô, olha, Rodrigo, gente. Opa, pode falar, Israel. vou fazer uma pergunta? Com certeza. Então, o caso que a gente pensa assim, o que é alma é como se fosse o corpo que Deus vai dar pra gente quando a gente for pro céu. For pro Sim, céu entre aspas, né? Você entendeu? entendi. Tem mais alguma coisa? É isso que você quer dizer? Então, a gente tem que pensar o que, Israel? A gente tem que pensar em alma como sendo a pessoa viva. A pessoa morreu, ela deixou de ser uma alma. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida. A partir do momento que nós morrermos, ou alguém que já morreu, ela deixou de ser uma alma. Aquele fôlego de vida volta para Deus e o corpo vai perecer. Quando Jesus volta, por exemplo, e a pessoa já morreu, e ela estiver salva, ela vai ser ressuscitada. Quando ela é ressuscitada, o corpo dela é recriado e Deus sopra novamente o fôlego de vida dela, ela volta a ser uma alma, certo?
Então, assim, a ideia de alma é a junção do corpo com o fôlego de vida. Aí nós Ah, somos então, uma alma, vida. é isso que eu queria entender. Então, a gente vai voltar a ser alma. Vai Voltar a voltar a ser alma. ser Sim. isso, entendi. Depois a gente pode. Se bem que a gente pode até Rodrigo, ver agora, se vocês quiserem, Ezequiel 37. Pode falar aí, aí. ó, eu ia falar isso. É, Então, eu ia falar isso. Eu acabei de falar até para minha filha. Então, a visualização disso está lá em Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. exatamente. Vamos ler esse texto aí? Eu não coloquei aqui na tela. Ele profetizou o fôlego de vida. Isso, você vai ver que a montagem ali vai ser perfeita. Porque primeiro ele fala, forma para ele profetizar que formassem o corpo, aí fala assim, mas o corpo está sem vida. Então sopra nele o espírito para que viva. Você vê, você pensou exatamente a mesma coisa que eu. Ali está mostrando o que é o Ezequiel 37. Ele é uma profecia sobre o povo de Israel, sim, mas ele também é literal do que vai acontecer com os salvos na volta de Jesus. Vocês lembram que quando Jesus volta, os salvos são transformados em incorruptíveis e imortais, e os perdidos, desculpa, os mortos salvos agora são ressuscitados, transformados em incorruptíveis e imortais? Isso aqui é a literalidade do que vai acontecer. Vocês querem ler? Vamos dar uma olhada todo mundo? Ezequiel 37. São vários versos. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um lendo 2 versos. Eu posso começar, aí depois pode ser a Érica, depois a Carmen e o Israel, se Você vai quiserem ler. postar aqui na tela ou eu tenho que pegar a Bíblia? Esse eu não coloquei na tela, Érica. Se quiser pegar Então na eu vou Bíblia pegar a aí é Bíblia. melhor. Tá. Ezequiel 37, Bruno. Aí a gente vai lendo cada um, vai lendo. Acho que dá pra ler 2 versos cada um. Então fazer o seguinte, ó. Eu leio, a Bruna lê, aí depois pode ser a Érica, aí a Carmen e o Israel e a Priscila. A Juliana não sei se vai poder ler, mas se quiser ler também, Juliana, a gente vai seguindo a sequência. Ezequiel 37, na hora que você tiver achado, Érica, avisa pra gente, tá? Carmen também, na hora que tiver achado aí, avisa pra mim. Ezequiel 37, qual A- versículo? A gente vai pegar a partir do primeiro. Tá, A gente vai então ler tá na mão. a gente vai ler até o 14, se eu não me engano. Quer que leia? Pode começar então, Carmen. Lê 2 versículos. Tá bom. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito inúmeros sobre a face do vale, estavam sequíssimos. 2 versículos. Quer que Então, lê mais? Pode deixar Não, que alguém segue. tá bom. então... Ai, peraí. Nossa, saiu aqui, peraí. Ai, gente, peraí. Saiu aqui. Quem tiver pode ir que saiu. De novo. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. E disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. E então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Tá vendo? Aqui é o exemplo perfeito. Ali as pessoas tinham morrido, o corpo delas tinha sido decomposto. Mas aí quando vai voltar a ter vida, como a gente está falando com Israel, vai voltar a ser uma alma, o que acontece? Aquele corpo ele é refeito, completamente refeito, e depois disso o Deus sopra o espírito para que haja vida. Só o corpo não é nada. E o espírito de Deus vai entrar nesse corpo e a pessoa vai voltar a ser uma alma, vai voltar a ser um ser vivo, um ser vivente. Até aqui tá tudo bem? Tudo bem. Só um minutinho, gente, rapidinho, eu já só vou responder um negócio aqui e já volto. Desculpa, gente, que tava mandando mensagem no WhatsApp aqui, mas eu tive que silenciar, senão vai ficar mandando. Desculpa, gente. Então aqui, ó, a gente estava falando sobre o texto de Deuteronômio. Com 70 almas, ou seja, 70 pessoas, 70 seres vivos, 70 homens, teus pais desceram ao Egito. E o texto de Gênesis fala assim: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas Nefesh, duas pessoas. Todas as Nefesh, pessoas da casa de Jacó que vieram ao Egito, eram 70. Você percebe que eles estão falando a mesma coisa? Num texto ele está falando que os descendentes foram 70 almas e outra está falando que eles foram 70 pessoas. Exatamente a mesma coisa. A mesma palavra usada nos dois textos, nefesh. Uma vez traduzida como alma, outra vez traduzida como pessoa. Eu entendo que a melhor tradução seria falar seres vivos. Quando fala assim, o homem passou a ser alma vivente, eu acho que o homem passou a ser um ser vivo, um ser vivente. Eu acho muito melhor, muito mais claro, muito mais lógico, porque nós temos uma visão distorcida da ideia de alma. Mas, assim, quando foi escrito isso aqui no original, eu imagino que nem se pensava nessa ideia de alma como acaba sendo hoje, né? Rodrigo, eu sou neuropsicopedagoga, né? Então, eu tenho umas verdades que nesse momento até me deu uma questão aí. Porque, assim, pensando no corpo, né? Eu vejo que eu tenho um corpo que tem uma alma e que habita um espírito. Por isso que eu penso, agora você está me falando, me trouxe essa. Eu nunca nem pensei nisso, primeira vez na vida que eu estou ouvindo dessa forma. Uhum. Entendeu? Então, quando eu estou estudando Freud, quando eu estou estudando a psicanálise, ela diz isso. Nós temos um corpo que habita uma alma e que tem um espírito. Exatamente a filosofia grega que eu falei. Então, mas eu acho que é tão claro isso também. Eu não sei se foram as colocações que foram feitas e que durante o tempo. Porque o corpo é a matéria, essa matéria aqui. A alma é aquilo que eu falei, é abstrato, eu não consigo pegar. E o espírito é pleno, é perfeito, é de Deus, é o que vem de Deus. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí para mim clarear. Aham. Assim, ó. Pera, só um minutinho. Não. Desculpa, gente. É o seguinte, Érica. Essa ideia que você está falando, ela é uma ideia como eu falei, da filosofia grega. Ela é extremamente difundida dentro do cristianismo. A Igreja Católica afirma dessa forma. As igrejas evangélicas, todas que eu conheço, ensinam dessa forma também. São pouquíssimas exceções. O que eu posso mostrar para você, vai ter alguns outros textos, é o quê?
A gente pega lá no começo, por exemplo, do Gênesis 2:7, a gente vê que o homem foi formado de quantas coisas? Vamos voltar lá, ó. Gênesis 2:7. O homem, Deus soprou nele o pó da terra, certo? Então nós temos o primeiro elemento. Qual que é o primeiro elemento aqui, Érica? O pó da terra, ele é o quê? É o nosso corpo. É o nosso corpo. E Deus soprou no nosso corpo o fôlego. Fôlego de vida. Então nós temos o segundo elemento aqui, certo? Que é o fôlego de vida. Fôlego de Certo. vida. E o fôlego de vida, a gente vai ver em alguns textos mais pra frente, que o fôlego de vida também é chamado de espírito. É lá no mesmo texto de Ezequiel, não é? Fala do espírito? Do espírito. O espírito é o fôlego de... Ah, é verdade, a gente acabou de ler, né? O espírito é o fôlego de vida, nada mais é que o fôlego de vida. Você percebe que em Ezequiel ele fala, pega o corpo e sopra nele o fôlego de vida. É a mesma coisa que falar, pega o corpo e sopra nele o espírito. A mesma coisa. Esses dois elementos formaram, o homem passou a ser alma vivente. Você percebe que nós temos dois elementos que formam a vida? Sim. Aí já tem um ponto. Na filosofia grega, eles entendem que são corpo, alma e espírito. São 3 elementos. Aqui a gente só tem 2. Esses 2 elementos formam a alma. A gente vai ter alguns outros textos mostrando isso aí, mas o seguinte é que o corpo sozinho não é nada e o fôlego sozinho, ele volta para Deus, que é o autor da vida. Juntou o corpo com o fôlego de vida, nós formamos uma alma, uma pessoa viva. Essa é a definição da Bíblia. A gente vai ter vários outros textos que vão falar sobre isso. Eu vou te mostrar. Se você ainda permanecer em dúvida, a gente tenta ver alguma forma de poder solucionar. Pode ser? Pode ser. Eu vou conjecturando, porque parece que eu também tenho alguma questão de Lutero. Não sei, quando eu estudei alguma coisa, eu vou lembrar e a gente vai vendo como é que faz. Beleza. Eu não sei como é que Lutero pensava sobre isso, mas provavelmente tinha essa ideia de ter uma alma em vez de ser uma alma. Porque a maioria das igrejas que vieram da Reforma Protestante pensam dessa forma. Então eu acredito que a maioria delas pense assim, acredito que ele pense assim também, né? Mas eu não tenho certeza. Mas assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu achei ótimo você falar isso, viu? Eu prefiro que você me fale quais são as suas dúvidas ou quais são as suas discordâncias pra gente poder entender e ir conversando, porque só vai concordando por concordar não adianta nada no nosso estudo. Não, né? eu não sou. Quem me conhece sabe que eu não consigo. Eu sou meio que polêmica, como diz o outro. Não, mas Eu tá tenho ótimo. dificuldade de. É porque, bem da verdade, isso é uma formação intrínseca em mim já. Sim. Então, eu acredito assim, eu prego assim, eu falo assim. Então, nesse momento, que trouxe uma outra versão da verdade. Então, aí agora eu preciso, para ela se tornar a minha verdade, eu tenho que ser muito convincente disso, porque a outra, para mim, me convence. Não, com certeza. Conforme espírito, entendeu? Uhum. Então, Não, por isso que eu preciso disso. com certeza. E é uma coisa que eu acredito que mesmo depois que eu mostrar todos os textos, é uma coisa que eu acho que Ainda você vai vai ter que sentar e ver por você mesmo e estudar de novo mesmo por uma perspectiva diferente para ver qual que você entende como sendo mais coerente. Isso aí que se chama metanoia, mudança de mente. Então, aí Metanoia. eu preciso mudar essa mente, mas Certo. tem que ter uma substância bem plausível. E aí você está me provando na Bíblia, eu gosto muito disso. Não, isso Entendeu? é importante. Sim. Assim, essa ideia de nós termos uma alma, eu posso te garantir que se você só consegue enxergar isso na Bíblia se você olhar de uma forma já enviesada, que é o que a gente acaba fazendo, né? A gente às vezes já tá tão acostumado a ouvir daquela forma que a gente nem para pensar. Justamente isso, eu nunca parei para pensar nisso. Uhum. E agora você me trouxe abriu uma nova conexão neural aqui em mim, que eu falei, epa, tem isso. Entendeu? E está fazendo sentido. Ah, que bom, que bom. A gente vai trabalhando nisso, mas é uma coisa que eu acho que você vai ter que conferir depois sozinha também para ter certeza. A gente falou sobre aquela questão de Moisés nos outros estudos. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é um exemplo importante. A mãe de Moisés colocou ele na cestinha quando teve o decreto de morte para as criancinhas de menos de 2 anos. E a mãe de Moisés colocou a cestinha aonde? Com a margem, né? Então, a gente sempre escuta que colocou no rio, não é? Acho que a gente discutiu isso no outro estudo, não foi? Discutimos isso sim. A gente escuta toda vez que ele colocou no rio e ele desceu pelo riozinho e achou. Mas na Bíblia fala que colocou na margem. Quantas vezes eu li esse texto, Érica, e eu imaginava ele no riozinho, sendo que estava escrito na margem? Mas assim, depois a gente também vai entrar nessa questão, porque eu não dizia que o cesto foi preparado.
Fala. O cesto que betume. Moisés é betume, Uhum. betume tipifica que é para poder não pegar umidade, então eu acredito que era água. Poderia ser a margem, mas a margem, com certeza, eu acho que teria água. Não Ah. teria muito sentido fazer um cestinho para não. Sei lá. Não, com certeza. Ela pôs na margem e protegido para se pegasse água, tava protegido. A ideia é o quê? A gente sempre imagina ele descendo pelo rio como se fosse um barquinho, né? E não Sim, foi sim. isso, né? Mas a gente tá É. tão enviesado com o pensamento. Mas beleza, vamos seguir. E aí qualquer coisa a gente volta aqui de novo. Tá, joia. Ó, sobre a ideia do ser humano ter uma alma, que é a ideia majoritária. A versão majoritária é essa, né? O que a Bíblia vai mostrar sobre, no caso da imortalidade? Isso é outra coisa que você provavelmente deve ter ouvido a vida inteira, Érica. Sobre que nós temos uma alma e uma alma imortal. É assim que você conhece? Isso mesmo, a alma não morre. A alma não morre. Tanto é que quando Israel fez a pergunta, eu acho que atrelava meio assim, porque essa alma, ele perguntou, essa alma que vai ser vivente, que vai, né? Porque eu entenderia que era imortal. É o que mais se costuma dizer. Eu acredito que é a forma que a Carmen também conhece, que deve ter aprendido. Agora é pra gente pensar de novo, tá? Esse estudo acho que é mais pra pensar do que qualquer outra coisa. A gente escuta direto que nós temos uma alma imortal. O que vocês me dizem disso aqui, ó? Ezequiel 18, 20. De novo, Nefesh, tá, gente? A Nefesh, a alma, que pecar, essa morrerá. Algo que é imortal morre? Mas está falando Lógico que a alma que pecar e a que não pecar. E qual que não pecou, Érica? Foi só Jesus. Só Jesus. E a gente enquadra nisso aqui? A alma que Jesus pecar? morreu e ressuscitou, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, Jesus morre e ressuscita. Porque no momento da morte, o pecado estava sobre ele. Mas ele não pecou. Por isso que ele ressuscitou. Por isso que ele ressuscitou. E olha aqui, a alma aqui poderia ser a pessoa que pecar morrerá. E não é o que a Bíblia diz mesmo? O salário do pecado é a morte. Vamos em outro texto? Esse aqui vai ser para pensar um pouco mais. Se nós dissermos que nós temos uma alma imortal, isso aí é uma coisa que é super repetida. Eu aprendi assim também, tá? Sim. Só que quando eu fui estudando, eu fui vendo, peraí, isso não é bem do jeito que a Bíblia está falando. Olha esse texto aqui. Primeira carta de Timóteo 6, do verso 14 ao 16. O 14 é só o finalzinho para a gente entender que nós estamos falando de Jesus, tá? Então, olha só, isso aqui para mim foi o que quebrou a imortalidade da alma para mim, Érica. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Se a Bíblia afirma que Deus ele é o único que possui imortalidade, mais alguém pode ter? Ou nossa alma poderia ter? Sendo que nossa alma é algo que Deus sopra na gente? A alma não, nesse sentido, desculpa, né? O Espírito, Deus sopra o Espírito e forma a alma, né? Esse texto aqui foi para mim um que pegou muito, porque eu falei assim, peraí, gente. Como a gente escuta repetidamente que nós temos uma alma e nossa alma é imortal, se Ezequiel fala que a alma que pecar vai morrer, então quem pecar morre. Desculpa, pode falar, Carmen. Olha aqui, Rodrigo. Do momento que o sopro de vida volta para Deus, aí tem que morrer mesmo, porque o pó da terra não tem vida. Isso. A ideia é justamente essa. A gente vai ver alguns outros textos falando sobre isso. Porque é o fôlego de vida que vai juntar com o corpo e vai formar a alma, vai formar o ser vivo. E aqui, isso pra mim aqui é um que... No momento que a pessoa morreu, vai ter aquela divisão. Vai haver né? divisão, sim. Então, aí o fôlego vai voltar O fôlego para vai Deus. Então, vai ficar só o corpo e aí não tem vida. Acabou, então não é imortal. Esse corpo vai se decompor. É que a gente tem a ideia de que a alma é algo à parte do corpo, né? É algo que pode se separar do corpo. Mas quando a gente entende A pelo alma princípio é um bíblico, conjunto, não é? isso, a alma é a vida. É um conjunto, é formado pelas duas coisas.
Quando tira uma, a outra deixa de existir. Deixa de existir. É exatamente isso. Deixou de existir. Todos esses textos aqui, eu vou deixar para vocês no material lá que eu vou mandar no grupo. Eles vão dar a ideia de que a alma, ela é mortal. Embora todo mundo diga que nós temos uma alma mortal, depois vocês podem conferir texto por texto, ela vai passar muito claramente a ideia de que a alma é mortal. Por quê? O ser humano, ele é mortal. Ô, Rodrigo, tem a questão da árvore da vida também. Você vai falar sobre ela? Eu não pensei em falar sobre isso hoje, mas faz sentido. Quer ver? O que a Bruna tá falando? Mais uma coisa para se pensar. Bruna, repete de novo o que você perguntou, porque eu acho que veio de encontro aqui que eu tô pensando. O que ela perguntou? Sobre a árvore Ele da vai explicar, o Eric, ele explica melhor. Ah, tá. O ser humano, no Jardim do Éden, eles tinham a imortalidade condicionada à obediência, certo? Se eles obedecessem a Deus, amassem a Deus e adorassem a Deus, eles teriam a imortalidade. Mas Deus diz para eles que no dia que eles comessem da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Então a imortalidade deles era condicionada à obediência. Existia no jardim vários tipos de árvores, vários tipos de frutos. Existia lá também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pergunta para todo mundo. Adão e Eva comiam da árvore da vida? Não quero falar. Ou pelo menos eles poderiam comer? Ô, Rodrigo, eles comiam. O único fruto que eles não podiam comer é a árvore Conhecimento. do conhecimento, né? Uhum. Porque Deus falou só dessa árvore que não pode comer. O resto eles podiam comer. Eu penso assim. Sim. Então eles poderiam comer da árvore da vida livremente, certo? Isso aí estava dentro das possibilidades deles. A partir do momento que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus expulsa eles do jardim, por que Deus expulsa eles do jardim? A Bíblia diz para que eles não mais comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que eles não mais comam da árvore do conhecimento do mal e continuem vivendo eternamente em pecado. E aí o que acontece depois? Depois que houver todo esse mundo de pecado que a gente tem, aí vem Jesus, volta, ele leva os salvos para a vida eterna, ele leva os salvos para o céu, os perdidos morrem, depois dos 1000 anos ele desce com a nova Jerusalém, os perdidos são destruídos e eles recriam, e Deus recria o novo Éden aqui na Terra, a nova Terra, fala que novamente o ser humano vai voltar a comer da árvore da vida. A Bruna tá com um texto aqui, quer ver? A Bruna vai ler pra gente. Aqui, assim que... Depois que Adão peca e Deus fala com ele, aí ele fala assim, tá em Gênesis 3, 22, se alguém quiser abrir. Tá assim, então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor os expulsou do jardim do Éden. Então pensa bem, se eles já tivessem uma alma imortal, eles não precisariam comer para se manter vivos para sempre. E depois a gente vai ver no Apocalipse e também em Isaías falando que quando houver a vida eterna aqui na Terra, na nova Terra recriada, nós comeremos todos os meses da árvore da vida para vivermos eternamente. Então assim, é uma ideia de imortalidade. Se a gente for ver bem a fundo, o primeiro a contar essa história de que certamente não morrerão foi Satanás lá no Jardim do Éden, quando ele estava tentando Eva. E isso é repetido em todas as igrejas até hoje, né? Quase 6.000 anos depois aí. Mas enfim, todos esses textos vão dar a ideia de que nós temos uma alma, que essa alma é... Nós somos uma alma e uma alma mortal. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais a ideia, tá? Por exemplo, um outro ponto que é muito discutido. Eu não sei como é que é para vocês, viu? Érica e Carmen, principalmente. Existem algumas variações disso aqui. Os católicos acreditam que quem morreu vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. Eu sei que dentro do mundo evangélico tem várias formas de pensar. Alguns falam do céu e inferno também, glória, não sei o quê. E alguns acreditam em seio de Abraão e Hades também, né? O seio de Abraão seria o local de descanso dos justos, o Hades no local de descanso dos perdidos. E eles ficariam aguardando para uma hora ir para esse lugar
pro paraíso, né, no caso, ou pro inferno eterno. Como é que é a versão de vocês duas aí, só pra eu entender, pra gente poder dar sequência aqui? Bom, eles já ensinam, né, na minha igreja, que a pessoa vai para o céu. Mas eu não tenho esse pensamento, porque a Juliana já me explicou isso. Então eu sei que a pessoa está aguardando, né, no pó da terra, então está dormindo, né? É, a visão mais... Eu acredito que a pessoa morre e fica dormindo. Então todo mundo tá na mesma página aqui. É. Beleza. Então vamos partir para essa ideia aí, ver se a Bíblia ela realmente confirma isso. Esse é a mais incomum, viu, gente? De acreditar que quem morreu tá num estado de tá dormindo, tá inconsciente. É o que a Bíblia fala, mas é o mais incomum. O que é mais comum dentro do mundo evangélico é seio de Abraão e Hades, e existe muito forte também a ideia de céu e inferno, né? Então vamos ler os textos e vamos ver o que eles falam. O primeiro texto é Gênesis 3,19, que a gente já leu. No suor do teu rosto comerá do teu pão, depois do pecado, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a pessoa morreu, ela vai tornar, o corpo vai tornar ao pó. O ser humano é composto de corpo e fôlego de vida. O corpo volta para o pó. O que acontece com o fôlego de vida? Nós já lemos esse texto também. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era. E o espírito, que é o fôlego de vida, volta para quem? Para Deus, que é o autor da vida, o único que possui imortalidade. Então, pó da terra mais fôlego de vida e igual a alma vivente. Pessoa morreu, o pó, o corpo vai ser decomposto e o fôlego de vida vai voltar para Deus. A alma deixa de existir. Então, Vamos voltar para a crise aqui, não é possível. vamos lá. Rodrigo, olha só, o pó acabou. Como é Sim, que o pó vai ganhar forma de novo? igual no Ezequiel 37. Igual no É a Ezequiel alma. 37. Oi? Então, quando morre, fica dormindo. Morreu, fica dormindo. Quando ressuscitar com o Senhor, o pó acabou. O pó vai ser recriado. Imagina só, do mesmo O pó jeito que acabou. do mesmo jeito que na criação Deus falou e as coisas se fizeram, vai ser de novo mais ou menos parecido. Aquela ideia do Ezequiel 37 é basicamente essa, né? Aquele vale dos ossos secos, aqueles ossos lá que já estavam lá há muito tempo. Mas Aí, ele materializa o osso, né? O pó acabou. O pó, eu já tive a experiência de ver a pessoa, né, desenterrar, a não se bem que é osso. O osso não acaba. Verdade, tá certo. mas mesmo se É. acabasse, eu não creio que isso seria um problema também. Porque Deus pode recriar de novo, né, gente? Com licença, Rodrigo. Pode falar. A Eva não foi feita do osso de Adão? Desculpa, eu tinha botado meu microfone, sim? Da costela. Da costela de Adão, sim. Ela, então, do osso de Adão não foi feita? Sim. Da costela de Adão? Então, foi criado também, não foi lá. Ele não formou ela lá no pó, formou? Não, a Eva não. Sabe o que é, ô Érica? Você está pensando com o raciocínio humano. Raciocínio humano, lógico que, né? Não tem pó, mas olha, aí a gente não pensa no poder de Deus, né? Olha quantas coisas. Você acha que pelo poder do humano Deus poderia abrir o mar vermelho, né? Poderia parar o sol, poderia passar, né? Então, assim, Deus fala que a nossa única esperança é a ressurreição. Então, depois o Rodrigo vai falar outros textos lá para frente, né, Rodrigo? Que é um ato sobrenatural de Deus, né? A gente não entende, mas a gente tem que só aceitar, porque Deus falou que criou o mundo só com a palavra, né? Haja isso, faça isso. Pela nossa cabeça, isso é muito difícil, impossível, né? Eu acho que o paralelo para a gente poder entender isso é basicamente da criação de Adão, né? Adão foi feito do osso? Foi feito de algo que já existia? Não. Deus simplesmente fez ele do nada, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos parecida com essa. Eu não sei se isso... Inclusive, até mesmo assim, a Juliana bem colocou, porque inclusive ontem eu preguei na igreja sobre vários ossos secos. E eu fui pedir para a gente imaginar, é inimaginável, né? Você imaginar vários ossos espalhados num lugar. E eu até fiz uma conjectura do tipo assim, vamos pensar que é um quebra-cabeça? Como é que ia achar a cabeça do fulano com a perna do ciclano, né? Então é uma coisa humanamente inimaginável. Então, eu penso que é o milagre, é o que
que a gente não consegue materializar, né? Por isso que eu penso que é o que a Juliana falou, tem que olhar com os olhos espirituais, porque os olhos naturais realmente te deixa meio sem resposta. Para os olhos naturais, até a ressurreição é estranha, né? Até do que tem o osso ali. Mas beleza. O pó volta à terra, ou seja, pode ser decomposto, pode ser destruído, mas do mesmo jeito que Deus criou Adão do nada, ele vai poder recriar a gente do nada. Então, até aqui, a gente pode dar sequência? Pode, tá ótimo. Beleza. Então, o próximo texto é o texto de o que acontece com a nossa consciência. O nosso corpo vai ser decomposto, isso não importa mais. O nosso espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Lembrem, não é a alma que volta para Deus, é o espírito ou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos uma alma, um ser vivo, um ser vivente. O que acontece com a nossa consciência? Eclesiastes também, 9, 5 e 6 primeiro, depois a gente vai no verso 10. Olha só o que fala da nossa consciência na morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória de quem morreu jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, morreu, nossa consciência acaba. Ela fica paralisada. Por que a gente usa a expressão de que está dormindo ou que é como um sono? Porque é a expressão que a Bíblia mesmo usa. A expressão de ser como um sono é no sentido de a pessoa fechou o olho e às vezes nem percebeu que está dormindo. E só percebe, só tem consciência de novo na hora que ela acorda. É mais ou menos essa a ideia. Adão morreu faz 5.000 anos, vamos colocar aí. Quando ele abrir os olhos na ressurreição, ele vai abrir os olhos como se tivesse passado um segundo. E assim vai ser para todas as pessoas que morreram, né? Eclesiastes 9:10 fala assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, na morte, não existe mais nada. Isso aqui é uma coisa que pra gente já estava estabelecido, né? Todo mundo aqui já pensava igual. Jó vai falar as mesmas coisas. Jó 14, 7 a 12. Olha só, a forma como Jó vai fazer a comparação sobre o que acontece quando alguém morre. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então ele está falando, se uma planta é cortada, ela pode voltar. Mas e o homem? Verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira, olha só, percebam, expira. O que ele está expirando? O sopro que Deus deu agora está saindo. O homem expira e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Olha que interessante. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado. Aí a gente vai ver o sexto selo, que marca a volta de Jesus, e fala assim, e o céu enrolou-se como um pergaminho. Enquanto existirem os céus. O que ele está falando? Enquanto Jesus não voltar, essas pessoas não serão despertadas do seu sono. Então, os salvos estão aonde? Dormindo. Só serão despertados do seu sono quando Jesus voltar. E os perdidos, dormindo, só vão acordar do seu sono depois dos 1000 anos, quando eles forem ressuscitados para a sentença final. Ô, Rodrigo, tem um verso bom aqui também, é Salmo 6:5, acho que não tá no seu, né? Salmo 6:5 não. Fala assim, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto. Lê aí que o meu microfone tá meio ruim. Tá bom. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro no sepulcro quem te dará louvor? Então isso é justamente até de Deus, né? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então é bem Ô, Rodrigo,
Pode falar. Rodrigo, não sei se você vai ler alguma coisa do texto de Lázaro. Vou sim. Acho que é o próximo. Ah, tá. Eu tô acertando tudo. Como é que fala? Adivinhando o futuro aqui. A gente tá na Então pode sintonia. falar. A gente tá na sintonia. Então pode falar. Você tá dando spoiler, Juliana. Oi? A Bruna falou que você tá dando spoiler. Mas não se preocupa não, é que a gente tá na sintonia certa, a gente tá pensando na mesma direção. Às vezes, sempre que você pensar alguma coisa assim, vai falando, que às vezes é coisa que eu não vou falar. Tipo esse da Bruna agora, eu não ia falar. Outro texto que a gente vai ler agora é Jó também, só que agora o capítulo 7. Então, por enquanto, o que acontece com o nosso corpo? Ele vai ser decomposto e volta pro pó. O que acontece com o espírito, que é o fôlego de vida? Ele volta para Deus, que é o autor da vida. O que acontece com a nossa consciência? Já era consciência. Não existe mais consciência, não existe mais pensamento, não existe mais nada. E as pessoas não vão ressuscitar enquanto Jesus não voltar. Jó 7, aqui eu coloquei 9 e 10, mas na verdade é 8 a 10. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão e já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por que fala aqui que o homem nunca mais vai voltar para sua casa, se um dia ele vai ressuscitar? Alguém sabe me responder isso? Porque um dia os mortos vão ser ressuscitados, tanto salvos quanto perdidos. Por que diz que nunca mais tornará a sua casa? Esse é um texto bom para o espiritismo, né? Que as pessoas acreditam que às vezes a pessoa morre, o espírito está na casa, né? É um texto muito bom. Não volta ao local da onde saiu, né? Nunca mais tornará a sua casa, a casa que ele conheceu, a habitação natural dele, né? Sim. Mas terá outra casa, sei lá como é que falaria, outro lugar, né? Ó, vamos lá. Primeiro o que a Juliana falou. É pura verdade, né? Isso aqui quebrou o espiritismo com o texto. E agora sobre a Érica. Vamos pensar, né? A gente não falou sobre isso no estudo da volta de Jesus, mas pouco antes de Jesus voltar, a gente sabe que esse mundo está um caos completo. Fala que as ilhas foram movidas do seu lugar, as estruturas humanas são totalmente destruídas, o mundo está totalmente destruído. A pessoa que morreu, ela nunca mais vai ver a casa que ela viveu. Ela nunca mais vai encontrar as coisas como elas estavam. Ou elas vão ressuscitar e depois vão ter essa terra transformada, o novo Éden, como a Erika estava falando, ou as pessoas vão estar perdidas, vão ressuscitar e vão ser destruídas. Para a casa delas, elas não voltam mais. Vão ter outra casa? Vão. Jesus fala, né? Vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Então a ideia aqui é que o quê? Nesse mundo que nós conhecemos, essa pessoa nunca mais vai ver as coisas como elas são hoje. Quem morreu só vai Ô, ressuscitar. Rodrigo, mas depois que ressuscitar num corpo glorificado, você vai lembrar, você vai ver as pessoas, você vai ter esse sentido ainda? Com certeza. E assim, não vai ter um texto que vai dizer isso diretamente, mas isso fica evidente. Por quê? Porque, por exemplo, você vai ressuscitar. Por que Deus enxugaria dos seus olhos as lágrimas se você não lembra de nada que aconteceu antes? É um exemplo. Fala, sentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu nem sei quem que é Abraão, Isaac e Jacó. O que adianta eu sentar à mesa com eles? Sim. Então assim, Vai reconhecer Jesus também. a Bruna tá falando que a gente vai reconhecer Jesus. Então, assim, fica evidente que nós teremos lembrança das coisas. Só que não tem nenhum texto que vai dizer isso diretamente. A gente entende por interpretação mesmo. De repente também a gente vai encontrar com aqueles que morreram no Senhor, são da família da gente. Com certeza, com certeza. Então, eu penso que esse choro é do reencontro, né? Eu acho que vai ter o show do reencontro. Eu acho que vai ter também. É que você não A pegou a emoção parte de 2 você da ver volta. Jesus face a face, né? É que você não pegou a parte 2 da volta de Jesus, mas tem também a questão de que os salvos eles vão passar por um momento de que eles vão entender por que os perdidos se perderam, eles não estão lá no céu. Então esse momento também é um momento que vai trazer tristeza pra gente, né? Então assim, tem a tristeza boa e tem a tristeza boa, não, desculpa, tem o choro bom e o choro ruim, né? Mas enfim, é evidente que nós vamos lembrar sim, com certeza. Então, ó, a gente tá com uma imagem bem fechada aqui. O corpo vai ser decomposto, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, a consciência já era. A pessoa nunca mais torna para casa dela. O mundo como a gente viu, a gente não vai ver mais. Então, vamos lá. O pó volta a ser pó, vai ser destruído pela decomposição. Pode deixar de existir completamente, que não faz diferença. O espírito vai voltar para Deus, que é a fonte da vida,
e ninguém lembra de mais nada. Agora o texto que a Juliana falou. Esse é o exemplo que Jesus usou. Isso dizia Jesus, João 11, a partir do verso 11, quando Lázaro morreu. Isso dizia Jesus, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, o que aconteceu com ele, gente? Adormeceu. Mas eu vou para despertá-lo. Eu vou ressuscitar o Lázaro. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aí, Bruno, vem acrescentar aquilo que você sempre fala. Eu não lembro. Você sempre fala, chega na... Se Lázaro estava no céu, por que que... Então, Vem, fala você, vem. A Bruna sempre chega nessa parte, ela fala assim: se Lázaro estava no céu já, por que que Deus ia trazer ele de volta para viver nesse mundo de novo e morrer outra vez, né? É uma coisa pra gente pensar, mas quanto a isso a gente já concorda. Quem morreu está no estado de inconsciência, está dormindo, que foi justamente o que aconteceu com Lázaro. Todos esses textos aqui vão falar sobre a ressurreição e todos esses textos aqui vão falar sobre a inconsciência na morte. Vou deixar aí para material de estudo para quem quiser. Então vamos lá. Jesus voltou. O que vai acontecer com essas pessoas que morreram? Primeiramente, Jesus vai ressuscitar os salvos mortos. Juntamente com os salvos vivos, eles são transformados em incorruptíveis e imortais e são levados para o céu. A gente viu isso no estudo da volta de Jesus. Quem morreu antes da volta de Jesus está dormindo, não importa quando. Está inconsciente também. E eles estão aguardando a volta de Jesus para a primeira ressurreição dos salvos ou para a segunda ressurreição dos perdidos. Existem alguns exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. Moisés morreu e foi ressuscitado. A gente sabe daqueles... Alguém falou sobre isso do outro estudo. Quando Jesus ele morre na cruz, fala que muitos santos que estavam no pó ressuscitaram também. Então existem pessoas ali que ressuscitaram, que a gente não sabe se foram para o céu ou se morreram de novo. Eu acredito que elas foram para o céu, mas como eu estou falando, eu acredito. Eu não tenho como provar na Bíblia porque não fala. Quando Jesus voltar, os mortos vão estar aonde? Eles vão estar nas sepulturas. João 5, 28 e 29 vai dizer isso aí. Eu não coloquei o texto na tela também, se vocês quiserem abrir. João 5, 28 e 29. E nas sepulturas é o sentido, né? Estão mortos, inconscientes, aqui na terra, não foram para lugar nenhum. João 5, 28 e 29. Fala assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Juízo, a palavra que aparece aqui, é uma palavra que pode significar juízo, julgamento ou condenação. Então, aqui, no caso, a condenação. Esses textos são outros textos que falam sobre a ressurreição também, caso vocês queiram conferir depois. Agora, vamos para o trabalhinho de raciocínio de novo. Principalmente a Érica e a Carmen, porque a Priscila já conhece, a Juliana também. A Bruna está aprendendo, né? Mas a Bruna já sabe, né, Bruna? Mas principalmente para vocês duas, tá? Me ajudem aí, por favor. Qual que é o oposto de salvo, Carmen e Érica? Uma pessoa que está salva, o oposto é uma pessoa que está... Condenado. Morta. O morto, né? Pode ser salvo ou perdido, né? Então, mas ela vai ser morta de novo. Ah, vai ser morta de novo. Mas vamos dizer, um é salvo, o outro é o quê? Perdido. Perdido. Então, o oposto de salvo é perdido. Qual que é o oposto de vida? Morte. Morte. E agora vamos pensar, para quem pensa, eu não sei como é que vocês pensam, tá? Mas a maioria das pessoas acredita no inferno de tormento eterno. O oposto de vida eterna é o inferno de tormento eterno ou é outra coisa? Não vai para o inferno, não. Vai morrer, né? O oposto de vida é morte. Morte eterna. Morte eterna. Aqui traz uma ideia diferente também. Eu sempre ouvi a minha vida inteira falando que existe um inferno de tormento eterno. E aí eu posso te dizer para vocês, tem muitos textos na Bíblia que realmente parecem dizer isso. Mas, se a gente interpretar pela ótica correta, se a gente raciocinar direitinho, a gente vai perceber que o que eles estão dizendo não é exatamente isso. E é nisso que nós vamos trabalhar a partir de agora. João 11, 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, se nós crermos em Jesus, nós teremos a vida. E todo o que vive e crê em mim não morrerá
eternamente. Não morrerá a morte eterna. Uma coisa que a Bruna sempre me falava, que no começo, quando eu comecei a estudar, eu entendia que existia um inferno eterno mesmo. E ela falava para mim assim, mas Rodrigo, Jesus fala assim, quem me seguir vai ter a vida eterna. Quem não seguir não pode ter a vida eterna também. Mesmo que seja a vida eterna em sofrimento. Não faz sentido. Porque Jesus oferece a vida eterna para quem o seguir. Alguém vai acrescentar alguma coisa? Eu ouvi alguém barulho de microfone, mas eu não sei quem foi. Então, beleza. Então, vamos seguir. Todos esses textos aqui vão falar sobre a destruição final dos ímpios. Eu coloquei os textos aqui, para a gente poder ir olhando de um em um. E depois tem alguns outros que eu não vou colocar, porque são muitos, tá, gente? Tem mais ou menos uns 30, 40 textos que vão falar sobre isso. Primeiramente, Salmo 21, 7 a 10. Eu vou ler rápido, tá? Não vou esperar para vocês abrirem, para a gente conseguir concluir o estudo de hoje. Mas, por favor, depois do estudo, peguem o material e dêem uma olhadinha nesses textos. Aqui tá de forma mais fácil para vocês poderem procurar, tá? Mas aqui tem todos eles também, na tradução Almeida, revista atualizada. Salmo vai falar assim, o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Aqui a gente está falando sobre os perdidos, sobre os ímpios. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Aí vamos pensar, né? Algo que é consumido pelo fogo, não sobra mais nada, ele é totalmente destruído. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. É uma ideia muito clara de que é algo que vai ser completamente destruído, completamente consumido. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá ímpio. Não existirá por quê? Porque eles vão ser destruídos. Se eles estivessem num tormento eterno, existiria ímpio, embora num tormento eterno. Procurarás o seu lugar e não acharás. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Uma ideia muito clara de aniquilação. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Isaías fala sobre... Essa aqui ele faz um lamento, né, sobre os salvos e os perdidos. Olha o que ele diz. Ah, se vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos. Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos de areia. Só que a gente vai em Apocalipse 20, verso 7, e diz o quê? Os ímpios são como as areias do mar. Por quê? Porque o povo não deu ouvido aos mandamentos. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Ou seja, quem não obedeceu a Deus, não quis a redenção que Cristo oferece, vai ser eliminado e destruído. Satanás vai durar para sempre? E aí, o que vocês me dizem? O ser humano pode ser até que vai ser destruído, mas e o diabo? O diabo vai queimar eternamente no inferno? Vai falar? Acho que não. Acho que vai ser destruído, Rodrigo. Aí, ó. Estamos alinhados. É isso mesmo, ele vai ser também destruído. E você vê, o autor de todo esse mal, o causador de todas essas coisas. Esse texto de Ezequiel 28, mais pra frente, no finalzinho do estudo, a gente vai ler ele inteiro. Eu vou pegar só a parte principal. Nesse texto, Deus fala de passado, presente e futuro, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mas a ideia é do que isso aqui vai acontecer. Depois que Jesus volta, passou os 1000 anos, Jesus desce com a cidade santa, os perdidos são ressuscitados. Satanás marcha com os perdidos até os muros da cidade, eles são condenados à destruição, desce fogo do céu e vai acontecer isso aqui. Isso aqui é Deus falando para Satanás. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a face, as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, mesmo Satanás vai ser consumido no fogo, né? Consumiu e reduzido. Ô, Rodrigo. Pode falar. Rodrigo, uma coisa interessante, né? Que Satanás será destruído, em Apocalipse 20, fala que Satanás será lançado no lago de fogo, né? No momento agora, Satanás ele não está nesse lago de fogo, ele está aqui tentando. E as pessoas vêm com aquele ensinamento, né, que você falou que é
do grego, né? Que as pessoas morrem e vão para o inferno, né? Mas Satanás não está no inferno, Satanás está aqui. Apocalipse fala que ele será lançado. Ele ainda não recebeu, assim, o castigo, né? Entre aspas, né? Porque quando ele foi expulso do céu, foi um castigo, né? Ele não recebeu, assim, o A juízo, condenação. né? O castigo final, a condenação final. Então, se as pessoas não estão no inferno, as outras também não estão no céu, né? É um paralelo, né? Faz todo sentido. E como você falou, né? Não existe um inferno agora. O inferno, ele é o lago de fogo. Aquele fogo que desce do céu e vai consumir os ímpios, vai formar o inferno, o lago de fogo, está em Apocalipse 20. A gente leu na semana passada, né? É bem clara a ideia de que hoje não existe o inferno, né? Mas a gente, pelo menos nessa parte, acho que todo mundo pensa igual, né? Todo mundo pensa que o morto tá dormindo, tanto salvo quanto perdido. É mais fácil de lidar, né? Ô, Rodrigo, então eu queria falar um negócio uma hora aí, só que o celular descarregou do Cláudio, que Jesus comparou a morte de Lázaro como um sono, né? Ele sempre comparava como sono. A filha do Jairo foi a mesma coisa, né? Quando ele foi lá encontrar, ele falou assim: a menina dorme. E o povo até começou a rir dele, né? Igualzinho, Caçou a dele, né? Caçou a dele, tudo, porque ele está falando a respeito da morte. Só que as pessoas não têm entendimento, né? Jesus sempre associou a morte como um sono. Sim, é bem clara essa associação. Paulo vai usar a mesma associação também. Daniel usa também, né? Os que dormem. É bem claro mesmo. Essa visão de. Mas assim, é pensar como a gente falou, né? No sentido de uma inconsciência, não que a pessoa está literalmente dormindo, né? Uma forma figurada. Naum 9, 9 a 12. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não sobra nada. Não se levantará por duas vezes a angústia. Os perdidos nunca mais vão se levantar. Por quê? Porque não vai mais haver pecado, nem pecador. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Aqui embaixo diz: serão exterminados e passarão. Sofonias: trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. A Malaquias é bem interessante que ele traz a visão dos dois lados, do que vai acontecer com os salvos e o que vai acontecer com os perdidos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei. Os salvos vão receber a nova terra. Os perdidos vão virar pó, e eles vão ser pisados pelos salvos. Posso falar? Com certeza. Olha aqui. Então será igualzinho no dilúvio, né? Que os salvos, que eram para ser salvos, entraram na arca e o resto foi tudo consumido. Sim. Só que em água, né? E agora também os salvos vão ser ressuscitados, vão ficar com o Senhor nas alturas, e os perdidos vão morrer tudo queimado. Essa parte, Carmen, a associação da arca fica até muito boa, por quê? Porque nesse momento é depois dos 1000 anos, os salvos eles estão dentro da cidade santa protegidos, quando a cidade santa desce na terra. Então, eles estão dentro da cidade santa protegidos como se estivessem na arca. Exatamente, é isso que eu estou falando. Quer dizer, é como se fosse... desde que eu era criança, eu sempre escutei falar assim, o mundo acabou em água e agora vai acabar em fogo. E é uma verdade. É esse texto que a gente vai ler agora, ó. Segunda carta de Pedro 3, 7 a 9. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É o texto que a senhora falou. Exatamente esse texto.
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Está falando da volta de Jesus. Jesus não está demorando para voltar porque ele está atrasado ou porque ele não tem interesse em voltar. Ele está demorando para voltar porque alguns podem até julgar isso demorado, mas ele é longânimo, ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos sejam salvos. Agora nós vamos falar do fogo eterno, tá? Nós vimos vários textos falando sobre a destruição final dos ímpios. Até aqui, tá tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer voltar? Érica, aquela questão de alma e espírito. Eu sei que você vai ter que pensar mais sobre isso, mas por Não, enquanto mas tá a ok? minha já sentou já a ideia. Eu sei que é Agora eu já complicado. agora eu já tô na outra dúvida, que é dos mortos, os ímpios também ressuscitarão? Também ressuscitarão. Isso aí, você vai tirar essa dúvida. Se você pegar o vídeo da parte 2 da volta de Jesus, você mata todas essas dúvidas. Mas vou adiantar para Eu não você. peguei. Não pode O, o- perder, ó. Perdi uma aula, já não tô mas tem no sabendo. YouTube para você ver se você quiser, tá bom? Bom, Mas assim, Érica, os salvos mortos, eles ressuscitam na volta de Jesus. E fala que os perdidos só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Então vai ter um período que os salvos vão estar no céu por 1000 anos, entendendo porque os perdidos se perderam. Depois desses 1000 anos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer na terra e os perdidos serão ressuscitados para poder receber a sentença final deles. É nossa. bem claro isso aí no Apocalipse 20. Tudo tem texto bíblico, Érica, e é muito claro, entendeu? Muito claro. Eu vou ver essa live. Assiste lá que vale a pena. Aí no finalzinho você ainda vai pegar aquela parte de Noé. Porque eu Ô, realmente. Rodrigo, você vai fazer algum estudo sobre o milênio, assim, específico ou não? Eu não tenho nada pronto, mas eu posso fazer. Acho que seria bom, né? Porque no estudo bíblico tem o milênio, né? Tem sim. Eu posso montar alguma coisa. Beleza, gente. Agora nós vamos partir pro fogo eterno. Ô, Rodrigo, Opa, pode falar. posso falar? Então, pelo que eu entendi, vai ser tipo assim, quando Jesus voltar, vai ser um corpo transformado, aí ele vai jogar o fôlego de vida. Vamos pensar assim, ó. Os mortos salvos, Deus vai refazer o corpo deles. Deus vai soprar o fôlego de vida. E quando ele refizer esse corpo, como você disse, já é o corpo, a gente chama de corpo glorificado, né? Transformado em É, corruptível e imortal, exatamente. isso então tá certo. Beleza. Os perdidos não. Quando os perdidos ressuscitam, eles vão ressuscitar com o corpo normal deles, né? Corpo corruptível e imortal, como a gente tem hoje, né? Eles vão ressuscitar dessa forma. E talvez a gente não tenha falado isso no nosso estudo, mas, por exemplo, todo mundo vai ressuscitar perfeito também. Se alguém tem algum defeito físico, vai ressuscitar perfeito. Se alguém é cego, surdo, mudo, vai ressuscitar perfeito. E tudo vai ser restaurado na plenitude, né? Por salvos, os perdidos não. Ô, Rodrigo, também uma coisa também, se alguém quiser ler depois, lá em 1 Coríntios 15, acho que eu até falei para você outra vez teve estudo, que fala muito sobre a ressurreição, fala que a nossa esperança é a ressurreição. Tá lá em 1 Coríntios 15, eu acho que é a partir do versículo 13. O capítulo inteiro fala muito sobre isso, né? Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, se eu já estou no céu, eu não preciso ressuscitar, eu já estou lá, né? É uma coisa assim que não tem muito sentido, né? Com certeza. Vamos lá, gente. Fogo eterno agora. Eu tô falando pra vocês que é uma visão muito diferente do que todo mundo fala também. Todo mundo, a maioria acredita no inferno, de tormento eterno. A Bíblia fala que existe um fogo eterno. Isso é inegável. Existe um inferno eterno. A Bíblia fala do inferno eterno. Mas temos que entender o que significa esse eterno. A palavra eterno, a que aparece no grego ou então no hebraico, ela é eterno de eternamente mesmo, tá? É a mesma palavra que aparece quando diz que Deus é eterno. Então, quando fala do fogo eterno, é um fogo eterno. Só que temos que entender o que é eterno. Vamos lá. O exemplo que nós vamos usar está em Judas capítulo... Judas só tem um capítulo, né? Capítulo 1, verso 7. Mas nós vamos ler desde o 5 até o 7. Exemplo da punição dos ímpios. Eu vou dar um tempinho para ver se vocês quiserem achar na Bíblia de vocês. O Judas é o último livro antes do Apocalipse. É um livro pequenininho, um capítulo só. Judas
1, verso 7. Na verdade, 5, né? Vamos começar do 5. Exemplo da punição dos ímpios. Queremos, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqui mais uma vez, né? Quem não crer vai ser destruído. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia é depois dos 1000 anos, quando a cidade santa desce no céu, e eles vão receber a sentença final deles, quando os perdidos marcham para a cidade santa. Apocalipse 20, a partir do verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Aqui está a nossa chave. Existe um fogo eterno? Sim. E Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno. O fogo eterno é o fogo que desce, que forma o inferno, o lago de fogo, que vai consumir os ímpios. Então, para a gente entender o que significa o fogo eterno, a gente tem que entender o que significa o fogo eterno, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Então, para entender Sodoma e Gomorra, vamos lá no texto de Sodoma e Gomorra. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que eu até esqueci, gente. Tá. Sodoma e Gomorra são postas como exemplo do fogo eterno. Exemplo do fogo eterno, Sodoma e Gomorra. Isso significa que o local onde era Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas está queimando até hoje. Vamos pensar o seguinte: era um fogo eterno. Aquele do fogo que desceu do céu consumiu a cidade. Se ele é eterno, ele está durando até hoje, certo? Sodoma e Gomorra estão lá pegando fogo sem parar? Pergunta para vocês. No caso, não, né, Rodrigo? No caso, se fogo eterno seria destruição, né? Opa, aí você pegou um ponto importante. O que é eterno nesse fogo, Israel? É o fogo em si ou é a consequência desse fogo? Pensando lá no dilúvio, as águas do dilúvio, todos aqueles que foram levados pelas águas e morreram, aquilo é uma consequência eterna. Embora eles ainda vão ressuscitar, mas eles já têm a sentença de destruição final, de morte eterna. Sodoma e Gomorra é igual. O fogo que desceu e consumiu aquelas pessoas, aquela morte é uma morte eterna. Então, no caso de Sodoma e Gomorra, o que é exemplo do fogo eterno não é a durabilidade do fogo, mas é a consequência daquele fogo. O Israel tocou no ponto central. O que é o importante aqui é o quê? Nós temos que entender que a consequência desse fogo é eterna. A destruição que ele causa é eterna. Vamos fazer as comparações aqui. Gênesis 19, 24 e 25, depois 28 e 29. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Ele fez chover fogo. Em Apocalipse 20, no finalzinho, ele fala que vai descer fogo do céu. É igual. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Vamos pular para o verso 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina. Olha, o fogo eterno que desce em Sodoma e Gomorra destruiu as cidades. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Segunda carta de Pedro 2,6. Reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Opa, não queimou para sempre, mas reduziu as cinzas. Ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. São exemplos do fogo eterno. Um fogo, uma consequência eterna. Deuteronômio 29, 23. E toda a terra será toda a sua terra toda a sua terra abrasada com o enxofre e sal, de sorte que não será mais semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Ó, uma destruição que depois não vai ter mais nada. De Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. O fogo eterno destruiu e aniquilou completamente tudo que havia naquelas cidades. Lamentações 4:6. Porque maior é o pecado da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento. De uma hora para outra, queimou, uma hora esse fogo apagou e já era consequência eterna. Jeremias 50:40.
como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Não é um inferno de tormento eterno, mas é um fogo que consome e destrói completamente. 2 Pedro, de novo, 3:5. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Assim como em Sodoma e Gomorra, os homens ímpios foram destruídos, consumidos, viraram pó. O fogo eterno, que é chamado de inferno, vai consumir, destruir e fazer virar pó. A gente falou disso semana passada. A palavra que aparece para inferno lá em Apocalipse, no Apocalipse 20, por exemplo, é a palavra Hades, que vem do grego. A ideia de Hades significa sono dos mortos, morte, e também pode significar um local de tormento eterno, que é aquele local da mitologia grega, onde tem Zeus e tem Hades, e o Hades é o deus do inferno, que fica lá atormentando aquelas pessoas que vão para lá. Rodrigo, então, Apocalipse 20, que você falou 14, fala da segunda morte, né? Então, fala assim, as pessoas que vão ser lançadas, que vão ser queimadas, é uma segunda morte, não uma vida eterna se queimando. É muito claro, fala da segunda morte. Que primeiro vai ter a primeira morte, que é na volta de Jesus, né? E depois eles vão ressuscitar e vai ter a segunda morte. A Bíblia não fala, como a Bruna fala, de vida eterna no inferno, né? Só aqueles que servem a Deus que herdarão a vida eterna. Exatamente, Juliana. A ideia é bem clara de uma morte, uma segunda morte, né? Essa morte eterna. É bem contrária à visão que a maioria das pessoas tem, né? Do inferno eterno. Porque realmente, gente, tem muitos textos que parecem dizer isso. Mas quando a gente entende que a consequência que é eterna, faz muito mais sentido, né? Não fica um texto brigando com o outro. Então vamos lá. Como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Esse exemplo de Sodoma e Gomorra é o mesmo fogo que vai descer do céu e consumir os ímpios, que fala, como a Juliana disse, em Apocalipse 20, a partir do verso 11, mais especificamente no verso 14. Então o fogo desce do céu, consumiu a cidade, vai consumir os ímpios. Vai queimar, vai sendo totalmente destruído, até virar pó e até não sobrar mais nada. E nesse novo lugar onde a terra foi totalmente consumida, como a Carmen falou, uma vez foi purificada pela água, depois no final vai ser purificada pelo fogo, e vai ser recriado um novo Éden aqui nessa terra. Então, o fogo eterno não é um fogo que dura para sempre, mas é um fogo que tem uma consequência eterna, e essa consequência eterna é a segunda morte. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Opa, a morte e a inferno. Inferno, Hades, sepultura, morte, sono dos mortos. A Bruna sempre fala isso também. Cemitério significa... O que é, Bruna? Dormitório. Cemitério significa dormitório, onde os mortos estão dormindo. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo significa o quê? Não haverá mais morte, não haverá mais cemitério, não haverá mais sepultura, porque a morte não vai mais existir. Os perdidos serão queimados nessa segunda morte. Que segunda morte é essa? O lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Existe um inferno hoje? Não, mas existirá no futuro. E esse inferno é chamado de segunda morte. Ô, Rodrigo, também fala que Jesus, ele pegou a chave do inferno, né? Aí significa o quê? Que inferno significa sepultura, né? Então, quer dizer, no momento que Jesus morreu, ressuscitou, ele que tem, as pessoas têm direito à ressurreição, né? Quer dizer, ele vai abrir as sepulturas e as pessoas vão ressuscitar, por isso que fala a chave, né? Exatamente, ele tem a chave da vida e da morte, né? Exatamente. Aqui, gente, a Bruna tá falando mais um, peraí. Que fala que o Senhor vai fazer o seu ato estranho. Eu vou passar nesse... Vou. Ó, se aqueles textos não foram suficientes pra gente entender a morte eterna, a destruição, tem mais todos esses aqui, tá? Eu vou ler só o resumo deles. Vai falar que os ímpios vão queimar como palha, o ímpio perecerá. Destrói o ímpio e para sempre lhe apaga o nome. Fará chover sobre os ímpios fogo e enxofre. Serão destruídos para sempre. Desapareçam os pecadores. Serão eliminados da terra. Os pecadores serão destruídos. Serão como se nunca tivessem sido. Esse aqui eu acho muito legal. Serão como se nunca tivessem nem existido. Fogo destruidor em Sodoma. Se farão cinzas debaixo dos nossos pés.
Ezequiel 28 vai falar da destruição final de Satanás, mas isso aqui vai estar lá no grupo para vocês poderem conferir de um em um se vocês quiserem, são muitos textos. Ezequiel 28 foi aquele que a gente já leu de Satanás, né? Que ele era perfeito, mas que um dia, por causa da corrupção dele, vai acontecer isso aqui. Eu, pois, fiz sair de meio de ti um fogo que te consumiu. Como eu já falei, né? Se vocês pegarem esse texto para ler, vocês vão perceber que ele fala de presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E aqui, esse aqui é um momento que acontece no futuro. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aí a gente chega numa parte interessante. Isaías 28, 21 e 22 fala assim: Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão. A gente vai perceber em estudos mais para frente, quando estudar o juízo, que quando está fazendo a obra de juízo, Deus se assenta para julgar e ele se levanta para dar a sentença. Então, quando diz aqui o Senhor se levantará, significa que o povo já está julgado e ele vai dar a sentença. E ele vai realizar a sua obra estranha, e vai executar o seu ato inaudito. Por quê? Deus é o Deus criador, mas ele vai fazer uma obra estranha para alguém, para um ser que cria, que ama e que dá vida. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. O que acontece, gente? O que é a vida e a morte? Nós temos o livre-arbítrio. Essa ideia de livre-arbítrio ela é muito demonstrada na Bíblia. E como é que funciona esse livre-arbítrio? Deus é o único que possui imortalidade. Ele é a fonte da vida. E nós só podemos ter vida em Deus. Mas nós somos livres. Vamos imaginar assim? Deus é um grande lago, nós somos os peixes. Nós temos a liberdade de permanecer dentro desse lago e ter uma vida maravilhosa com Deus. Mas se nós quisermos ir para a margem, quisermos sair de dentro da água e ir para a terra, nós podemos. Só que um peixe não vive na terra. Um peixe não vive fora da água. Do mesmo jeito que é impossível ter vida fora de Deus. Se nós quisermos ir, nós podemos ir. Deus fala, não vai até a terra. Se você for, você vai morrer. Mas ele respeita se a gente escolher ir. Vida e morte é a mesma coisa. Todos nós podemos passar pela primeira morte. Mas todos nós, se crermos em Jesus, podemos ter a vida eterna. Essas pessoas que vão ser destruídas foram porque Deus pediu, chamou, tentou, foi paciente, foi longânimo, foi misericordioso. Mas elas quiseram continuar na terra. Pode ser que um dia nós tenhamos saído para a terra, mas ele fica chamando a gente para voltar, e se a gente voltar, a gente pode ter a vida eterna. Ezequiel 33:11 fala assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? É o que ele fala para a gente hoje. Por que nós escolheríamos a morte se ele oferece para a gente a vida eterna? Mas basta que a gente também tenha em mente que para a gente poder ter essa vida eterna, para poder permanecer dentro do lago, eu tenho que estar respeitando as regras do lago. Nós temos que abrir mão do nosso próprio eu, do nosso próprio orgulho, das nossas próprias vontades, para viver o que Deus espera da gente, né? E muitas vezes isso é complicado, porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos cheios de nós mesmos, né? Deus está convidando a gente todos os dias, né? Ele não tem prazer na morte do perverso. Mas se nós escolhermos a morte, nós seremos recompensados com a morte. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bruna vai acrescentar. Essa questão de falar que existe um inferno eterno, eu acho que na verdade é uma estratégia do diabo para mudar o caráter de Deus. Porque aí a gente fica pensando que Deus não é um ser misericordioso, porque ele criou a gente com tanto amor e essa ideia assim de que ele vai fazer com que os maus sofram eternamente num eterno de fogo, não condiz com o caráter dele. Então eu acredito que é uma estratégia do diabo para que a gente não conheça plenamente o caráter dele. Gente, espera aí que o Rodrigo já tá vindo.
microfone tá bem estranho. E aí, gente? Tudo certo? Ô, Rodrigo, a Bíblia fala que Deus é amor, mas que ele também é fogo consumidor. Uhum. Enquadra Isso prova certinho, que né? vai ser consumido tudo. Sim. Eu tô vendo que aqui, pelo menos entre a gente tá bem alinhado nessa visão. Foi bem tranquilo, né? Verdade. Carmen, você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou Israel, perguntar, tirar alguma dúvida? Eu acho que Já a entendi Érica também. saiu do estudo. Pra mim Entendi foi tudo. bem entendido, bem Tranquilo. explicado. Ah, que bom, gente. Então, mais uma vez, né? Vou colocar isso aqui no grupo, o material. É importante que vocês revisem. Tem muitos textos que a gente não teve tempo de falar, porque realmente são muitos textos sobre o assunto, né? E a gente volta lá no que a gente conversou no primeiro estudo que a gente fez. Para estudar a Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado, né? Juntar muitos textos falando sobre a mesma coisa, juntar as informações para poder ter mais clareza, porque às vezes é realmente difícil, né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Tudo certo. Tudo certo? Ô, Bruna, vem fazer oração pra gente. O Bruno vai fazer oração e a gente finaliza, gente. Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos reuniu para estudarmos a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos dá essa oportunidade. Nós somos filhos amados teus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Pedimos que o Senhor continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, que teu Santo Espírito esteja sobre nós, para que nós possamos entender a tua verdade, compreender o teu caráter, para que sejamos praticantes da tua palavra e possamos alegrar o seu coração como filhos obedientes, assim como o Senhor alegra o nosso. Muito obrigado, pedimos que o Senhor nos ajunte mais vezes. Oramos e agradecemos o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Semana que vem tem mais. Qualquer dúvida que vocês ficarem, qualquer coisa, podem mandar lá no grupo que a gente vai conversando. Ô Israel, essa semana várias vezes eu pensei em te mandar os textos que falam sobre aquela questão do selo de Deus. Eu esqueci várias vezes, eu vou te mandar agora, tá? Mandar no Pode grupo. mandar. Beleza, gente? Obrigado por todo mundo aí. E semana que vem tem mais. Tchau, gente. Boa noite.